Os livros desse autor foram criticados por mim sempre no final do ano. Só que eu acabei adiantando essa leitura e eu não poderia esperar tanto tempo para conversar com vocês sobre essa obra. Mas será que mais uma vez um dos meus autores favoritos acertou? Ou será que dessa vez eu fiquei um pouco desapontado? Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse lançamento, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e manda para aquele seu amigo que gosta de um bom filme de suspense e terror e não sabe qual autor escolher para começar nessa empreitada literária. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Criptoteca e bem-vindos à crítica do terceiro livro trazido para o Brasil do Taylor Adams. Esse livrinho bonitão aqui com essa capa linda que é Últimas Palavras. Eu já li, como eu falei para vocês, o Sem Saída, fiquei apaixonado, li Ponte do Medo, não gostei tanto, mas mesmo assim achei a escrita única do Taylor e chego agora mais uma vez para elogiar um pouco esse autor, só que com algumas ressalvas. Aqui a gente conhece a personagem da Emma Carpenter, que é uma mulher que está em uma fase muito complicada de sua vida, a gente vai acabar descobrindo depois o porquê, mas ela está num processo de luto. E ela decide cuidar de uma casa litorânea para que ela consiga ficar pensando um pouco mais tranquila, para que ela fique sem pessoas ao seu redor, afinal ela também tem um problema social. E ela leva então nessa sua empreitada a sua cadela Laika para ser a sua única companhia. E ela fica de fato lendo diversos e-books, ela gosta de suspense e mistério, assim como nós que estamos aqui, e ela fica na sua leitura, na sua vida sem muitos afazeres, pensando no seu passado, nas suas culpas, nas suas dores, enquanto ela está ali. Ela não está completamente sozinha, há um vizinho na casa ao lado, mas vizinho este que também está numa espécie de recolhimento social e que conversa com ela apenas por um quadro onde ele escreve algumas palavras, ela também escreve algumas palavras num quadro, que eles ficam numa espécie de brincadeira de forca, trocando uma ideia ou outra, mas tudo de maneira muito comedida. Eis que, como eu falei para vocês, ela está nessa empreitada de ler diversos e-books de suspense e mistério e ela acaba lendo um que ela detesta, que é de um autor bem desconhecido. E ela resolve fazer uma crítica muito ácida a esse livro, crítica esta que é a primeira avaliação da Amazon dessa obra. Esse autor, por sua vez, tem outros 19 lançamentos, também do mesmo gênero, de suspense e de assassinato, e os outros até que angariaram uma porcentagem de fãs, só que esse último só tinha a dela como avaliação. Eis que logo que ela escreve essa crítica, ela se arrepende, porque ela acha que de fato ela escreveu coisas muito pesadas, só que nem dá tempo dela pagar, o autor responde a sua crítica e se inicia uma briga na internet. Nessa coisa meio ácida que a gente acaba se sentindo mais forte por estar anônimo, então cada vez um vai apostando mais as suas fichas nos insultos e nessa coisa da internet muito doida que a gente já conhece. Só que aqui a gente tem um livro do Taylor Adams. Então a Emma não imagina que está se envolvendo num risco gigantesco. Afinal, algumas coisas começam a acontecer ao seu redor, ela começa a se sentir vigiada, ela começa a perceber que talvez ela tenha tido sonhos que não são apenas sonhos de alguém que está no seu quarto e diversas outras coisas que começam a corroborar a tese de que talvez esse autor tenha vindo para reclamar sobre essa crítica ao vivo. E talvez a sua reclamação não seja apenas um bate-boca da internet, talvez esse cara seja um completo psicopata. Será que a Emma está só imaginando essa teoria ou será que de fato ela vai correr um grande perigo? Não preciso nem fazer suspense nenhum, afinal ela vai correr um grande perigo sim. Aqui a gente tem uma história de psicopata perseguindo sua vítima com diversas reviravoltas à la Taylor Adams. Afinal, se você já leu os outros livros desse autor, você sabe que nada é o que parece e tem tantas reviravoltas em suas obras que parece de fato que a gente não tem sossego em nenhum momento. O que eu já citei diversas vezes sobre a obra desse autor é que ele é um autor que tem uma velocidade em sua escrita, que é uma coisa que eu não encontrei em nenhum outro autor. Eu já li diversos romances policiais, já li diversos livros de suspense, só que o Taylor ele consegue escrever de uma maneira única que parece de fato que eu estou assistindo um filme de 1h30, porque tudo acontece muito rápido.
Esse livro aqui e todos os outros do Taylor é aquele livro que, se você rasgar uma página sem querer e amassar, com toda certeza nessa única página vai ter acontecido umas 3 reviravoltas diferentes, porque esse autor não dá sossego um segundo. É realmente um livro eletrizante. Só que tem tanta reviravolta de roteiro que muitas vezes essas reviravoltas acabam sendo cansativas, e vou dizer para vocês que infelizmente foi o que aconteceu aqui. Chegou no finalzinho do livro, eu já estava me sentindo numa novela mexicana, com aquelas frases de efeito bem clichêzonas, com aquelas reviravoltas que parece aquela coisa de final de novela da Avenida Brasil, que vai ter aquele frame fechado, e você sabe que tem aquela frase de efeito só para aquela cena específica. Então eu acabei sentindo isso aqui, e eu acabei não comprando tanto a ideia quanto eu comprei no Sem Saída e quanto eu comprei no Ponte do Medo, por mais que eu não tenha comprado tanta ideia ali também. Então, infelizmente, eu acho que por mais que eu adore esse autor, a fórmula dele, dessa forma que está, acaba sendo uma fórmula que ela meio que se auto-sabota. Talvez um pouco menos de reviravolta, um pouco menos de revelação, usar menos os personagens que estão ali no livro, porque parece que todo personagem que o Taylor Adams cria é muito relevante para a história. Então você já sabe que quem vai entrar não vai ser um personagem qualquer, é um personagem que vai estar envolvido numa grande trama, e isso acaba sendo muito cansativo. Aconteceu nos 2 outros livros do autor, só que em um eu acabei comprando porque era uma novidade, só que aqui, como já é a 3ª rodada dessa grande viagem do Taylor, eu acabei não comprando tanto assim. Isso não significa que esse livro seja ruim. Esse livro é bom, tem diversas cenas eletrizantes, tem de fato essa onda meio de filme de suspense, de ação, parecia de fato que eu estava vendo um filme, diversas cenas que eu estava sem fôlego lendo, porque aqui os capítulos são curtos e acontece muita coisa, é a personagem correndo de um lado para o outro de um assassino, é a personagem pegando vários elementos que estão ali no cenário para usar contra ele, é um slasher movie total que eu estava vendo nas páginas, só que com poucas revelações que foram cabíveis, e isso acabou tirando um pouquinho da minha grande experiência com o autor. Então, infelizmente, eu vou dizer para vocês que não foi o meu top 10, possivelmente ele não vai estar lá, mas com toda certeza foi uma leitura que eu li com muito carinho, e com certeza absoluta lerei qualquer lançamento que esse autor traga para o Brasil, porque eu ainda gosto do modo como ele escreve em toda essa velocidade que faz com que eu me sinta sem fôlego ao ler as suas obras. Então, finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha outro autor que deixou você sem fôlego, escreva para mim. Estou muito ansioso, acho que possivelmente esse ano eu vou ler o Jonesbo pela 2ª vez. Eu li o Boneco de Neve e não curti tanto, vai que eu consiga achar essa velocidade nesse autor. E tem outras pessoas aí que eu tô lendo, que eu vou contar pra vocês, que também são considerados alguns best-sellers, e com toda certeza eu vou gostar de trazer a crítica por aqui.